Bem, pessoal, hoje a gente está aqui para discutir um pouquinho sobre investimentos de longo prazo, certo? Vale lembrar que prazos são diferentes aqui no mercado financeiro, tá? Quando a gente fala de curto, médio e longo prazo, são bem diferentes, tá? Então, curto prazo seria tudo aquilo que vai até um ano, ok? Médio prazo seria de 1 até 5 anos e longo prazo seria tudo aquilo que vem após os 5 anos. Então, investimentos aqui que nós estamos falando seriam aqueles investimentos após 5 anos, certo? E quando nós falamos após 5 anos, nós vislumbramos longo prazo, que seria o quê? 5, 10, 20 e 30 anos, ou seja, aquele investimento para a sua aposentadoria, não é mesmo? Afinal de contas, você trabalha hoje para receitar e vislumbrar esse longo prazo para você ter um descanso merecido no final da sua vida. É isso que nós queremos e nós acreditamos no INSS, não é isso mesmo? Negativo, pessoal. Aqui a gente não acredita em INSS. INSS aqui na MMIV a gente fala, isso nunca será suficiente. É um sistema que ele está beirando ao colapso, tá? A conta, ela não fecha. Todo aquele dinheiro que é retido na sua fonte, você que é CLT, por exemplo, não é para pagar a conta do seu eu do futuro, e sim para pagar o aposentado de hoje, no ano 2024 nós estamos, tá? E se você projetar o longo prazo, pegando toda a questão demográfica do nosso país e puxar daqui a 30 anos, você vai ver que a população ela vai ser uma população mais envelhecida do que ativa, ou seja, vão ter mais pessoas inativas do que ativas. Se hoje você não está pagando essa conta para o seu eu do futuro, quem vai pagar no futuro? O governo? Então é para isso que nós estamos aqui, para passar conhecimento e você fazer e efetuar o desmembramento de renda, renda ativa para renda passiva. Tá, Matheus, mas o que é isso? Você falou que ia falar sobre investimentos de longo prazo. Eu preciso conceituar você primeiro para a gente começar a entender dos ativos de longo prazo. Então, renda ativa é tudo aquilo que você receita, ganha seu salário através de horas cedidas, do teu esforço, do teu suor. Renda passiva não necessariamente precisa tu estar cedendo horas. E sim o investimento, o dinheiro investido, girando por você, para você, trabalhando por você. Você quer ou não quer isso? Tá aqui para desmistificar e passar que sim, isso é possível, não tem nenhuma objeção para isso no atual momento. Se você segue o nosso canal, sabe que aqui você vai encontrar as soluções para isso, soluções práticas. Se você quer também ter um profissional do seu lado, clica no link abaixo, tá? Que nós atuamos hoje com a consultoria financeira personalizada para você, tá bom? Vamos falar aqui de renda passiva, como é que você almeja isso? Quando nós falamos de renda passiva, e principalmente longo prazo, que é o que o vídeo está citando, nós falamos de quê? De carteira de investimentos. Mas qual o teor da carteira de investimentos? É uma carteira de investimentos diversificada, com vários quadrantes. E claro, dentre esses quadrantes a gente fala de previdência, tá? Mas não a previdência pública. Afinal de contas, a gente já falou que ela está fadada ao fracasso. Nós falamos de previdência privada, ok? Então vamos falar de investimento de longo prazo. E para você vislumbrar o longo prazo, você tem que entender que você tem que dividir esse seu patrimônio aí pro longo prazo em 4 quadrantes, tá? O primeiro quadrante que eu vou falar que ele é fundamental, até anotei uma cola aqui, seria o quadrante do C de caixa, de cash. Ou seja, aquele dinheiro para a tua reserva de emergência. Toda vez que tu for começar a montar o teu patrimônio, tu vai ter que salvaguardar ele, tem que ter uma seguridade para você e por você. Então seria a sua reserva de emergência ou até mesmo reserva de oportunidade para fazer com que você receite mais, tenha como ter uma possibilidade de abrir um próprio negócio ou afins. Então, reserva de emergência, esse dinheiro para caixa, você encontra onde? Com renda fixa. Então, ativos de renda fixa são eles quais? Eu vou citar aqui como exemplo primeiro, mas não siga, tá? Poupança, ativo de renda fixa, mas fuja desse. Tem o Tesouro Selic, ativo de renda fixa, Tesouro Direto, né? Tem o CDB, LCI, LCA, CRI, CRA. Tem um vídeo aqui no nosso canal falando sobre renda fixa, entendendo questão de liquidez, segurança e rentabilidade. Dá uma olhadinha lá para você ter mais assertividade e saber onde você pode adentrar. Então esse seria o primeiro quadrante do teu investimento de longo prazo, tá? Segundo investimento, já consegue conceituar a renda passiva na prática. Através de quê, Matheus? Fundos de investimentos imobiliários, investimentos em imóveis, né? Que aí a partir desse momento você começa a receitar aluguéis mensais. Então o segundo quadrante seria o R de Real Estate, certo? Investimentos em fundos
imobiliários, que hoje você consegue investir com R$10, R$20, 50, bem comum. Você compra uma cota, através dessa cota, ele te remunera um valor de dividendo, de provento mês, que ele vai pingar todo mês na sua conta, tá? Depois disso, você vai ter o terceiro quadrante da pizza, que seria nada mais nada menos que ações brasileiras, tá? Então, ações brasileiras com foco em pagamentos de dividendos. Então, você tem uma série de empresas que pagam dividendos trimestralmente, semestralmente, pagam dividendos bons, são empresas conhecidas. Por exemplo, você quer investir no Banco do Brasil, você consegue investir no Banco do Brasil. Se você quiser investir Petrobras, por exemplo, você consegue investir Petrobras. Vale. Você quer investir na Bolsa, também você consegue investir na Bolsa. Então, é super tranquilo, tá? Vale ressaltar, pessoal, quando eu falo de Bolsa, aqui são ativos de Bolsa, tá? Mas você consegue investir na própria Bolsa brasileira, que é a B3, no ativo da própria B3, certo? Então, ativos de Bradesco, você consegue também, e afins. Estou citando aqui vários exemplos mais comuns que vocês podem entender e até conceituar na tua prática, mas você tem inúmeras empresas de inúmeros nichos diferentes que têm focos, claro, algumas em pagamento de dividendos e outras em evolução patrimonial, valorização da cota para você ter um ganho exponencial nessa valorização, tá? E o quarto quadrante seriam ativos estrangeiros, ações estrangeiras. Afinal de contas, a gente falou até o momento em diversificar o seu real. Mas e o dólar? Onde é que entra? Se você perceber aí nos últimos 10 anos, a diferenciação do real para o dólar, nos últimos 10 anos, teve 6% de crescimento, em média, a cada ano, de valorização do dólar perante o real. E se você pegar a Bolsa Americana, ela tem uma discrepância, uma evolução substancial perante a Bolsa Brasileira de 12%. Então, é uma discrepância grande para você estar somente deixando em real o seu patrimônio. Então, diversifique, tá? Então, toda a vida que a gente fala de investimento para longo prazo, nós temos que pensar em diversificação e diversificar nesses quatro quadrantes. Então, toda vez que a gente tem investimentos de longo prazo, pessoal, nós temos que almejar e vislumbrar a diversificação, não tem para onde sair. E dentro desses quatro fatores diversificados, nós temos que colocar também previdência privada, que é muito importante. Ele vai na parte de caixa, de renda fixa, que você consegue ter benefícios fiscais perante isso, tá? Então nós temos aí ativos que têm até a mesma diversificação, em alguns dos casos. Por exemplo, a estrutura que eu citei aqui é a estrutura da Arca, que é bem conhecida aí pela estrutura do Rico, da Rico, né? Não sei se você investe pela Rico, enfim. Então, lá você tem também o fundo Arca Grão, que ele visa essa diversificação em 4 quadrantes. E você consegue ter um fundo de previdência tal qual essa carteira de investimento diversificada. Então é muito bacana para você diversificar o patrimônio. Então tem várias e inúmeros fundos de investimentos que você consegue aplicar seu dinheiro para longo prazo. Só que a regra ela é diferenciada. Então nós temos aí PGBL, VGBL. O imposto de renda ele é diferenciado para cada um desses dois setores, certo? Eu vou deixar depois um link aqui para você entender de maneira mais sucinta como é que rege uma previdência privada, tá? Mas nós temos tabelas de tributação regressiva e progressiva, certo? No resumo, sempre é bom você fechar um PGBL regressivo, que aí no longo prazo ele consegue ganhar de ativos de renda fixa, tá? Longo prazo que eu falo aí, acima aí de 15 anos, que ele consegue ter uma boa performance comparado à renda fixa. Então seria aquele investimento realmente para a tua aposentadoria. Então percebe que você tem inúmeros quadrantes para você diversificar, gerenciar seu risco, ter uma rentabilidade boa e garantir o seu longo prazo. Mas aí me diz, por que é que tu vai ficar dependendo de previdência pública nos dias de hoje? Afinal de contas, a gente já sabe que é um fracasso. Mas aí, deu para entender como é que tu diversifica o teu patrimônio e visa e investe por longo prazo? Lembre, pessoal, diversifique seus investimentos. Não coloque todos os ovos em uma mesma cesta. Pegue os ovos, distribua e coloque em várias cestas. Assim você consegue salvaguardar você, proteger até mesmo sua saúde mental, porque a gente fala de dinheiro. Quando mexe no bolso é complicado. Então você consegue gerenciar o seu risco e vislumbrar o longo prazo. Beleza? Conhecimento é a moeda mais forte que você tem
e você consegue obter aqui na MM Invest. Vamos para cima!